Byung-Chul Han escreve em seu livro Sociedade do Cansaço o seguinte: o século passado foi uma época bacteriológica, viral. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo, ou entre próprio e estranho. Mesmo a Guerra Fria seguia esse esquema bacteriológico, ou seja, o outro é uma bactéria, um vírus a ser evitado. Ele coloca como claramente no século passado existia uma distinção entre bom e mal. Bom é o próprio, o eu, o meu grupo. Mal é o outro, o seu grupo. Se você ficar dentro do seu grupo, você tá seguro. Esses são os seus amigos. Fica aí e tá tudo certo. Mas tenha medo do outro. Não se envolva com ele, pois ele é um vírus, uma bactéria que pode te matar. Tema o outro. Mas aí, hoje, Byung-Chul Han diz como, apesar do discurso bacteriológico ainda ser atual, muitas coisas mudaram. Nós avançamos para uma nova era em que o inimigo não é mais o outro. Hoje, o inimigo é muito mais sutil, tá muito mais em casa. Byung-Chul Han escreve: o começo do século XXI não é definido como uma época bacteriológica nem viral, mas neuronal. Doenças como depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout determinam a paisagem patológica do século XXI. E por que eu tô falando isso? Porque pra mim, dado o passado da história de Watchmen, em que mascarados fazem parte dessa história e moldaram a sua cultura, a sociedade da série, que tá no século XXI, em 2019, ainda vive uma época bacteriológica. Eles ainda temem, acima de tudo, o outro, o estranho, o estrangeiro. A sociedade de Watchmen, devido à existência concreta histórica de justiceiros mascarados que fizeram coisas como o que Ozymandias fez, não superou o medo que tem do outro. Na verdade, a sociedade de Watchmen se afundou em medo. E por isso, essa série tá incrível de se assistir. Pois apesar de nós, do mundo real, vivermos em uma época neural em que os nossos problemas estão em casa, dentro do nosso grupo, dentro de nossas mentes, somos nós mesmos, o próprio, a depressão, o burnout, apesar de essa ser a nossa época, ainda existem muitas pessoas, muitos líderes políticos que têm na cabeça o pensamento bacteriológico. O pensamento de que o outro é o vírus que vai te machucar, impedir que você viva a sua vida de forma plena. Lembrando você de temer o outro, pois só assim você terá uma vida pacífica e completa. E a série de Watchmen extrapola essas pessoas retrógradas de pensamento bacteriológico que existem no mundo de hoje e mostram como seria o mundo se elas dominassem tudo, se praticamente todos pensassem dessa forma. Como seria um mundo obcecado pela segurança, um mundo que acredita precisar se mascarar, esconder a sua identidade, mentir para sobreviver, um mundo cuja base, a estrutura e, portanto, todas as ações de cada indivíduo e todas as ações de cada instituição multimilionária são, lá no fundo, movidas por medo, o medo do outro te ferir. Seja bem-vindo a mais um. Olá pessoal, eu sou o Léo Wan e esse aqui é o Sentido Aranha, o quadro sobre como eu me sinto sobre coisas. E eu faço sempre um conteúdo cheio de emoções aqui no YouTube, se inscreva se não é inscrito, mas eu também trago um conteúdo complementar no meu Instagram e Twitter, me segue lá também. Lá pelos anos 80, Estados Unidos e Rússia estavam à beira de se matarem e destruírem juntos o mundo inteiro em uma guerra nuclear que ia deixar de ser fria e se tornar escaldante. No entanto, no universo ficcional de Watchmen, o que aconteceu foi que Ozymandias arquitetou um plano para salvar quase todo mundo. O plano se resumia em basicamente forçar a união de dois inimigos prestes a se matarem para enfrentar um outro grande inimigo que poderia destruir os dois. Ozymandias então cria uma lula psíquica gigante e a teletransporta para o meio de Nova York, assassinando 3 milhões de pessoas, fingindo que se tratava de um ataque alienígena. Os Estados Unidos e Rússia então, na verdade, o mundo inteiro então, se une
se une em face ao medo de um ataque alienígena, se une contra um inimigo em comum, se une contra o outro. Um inimigo que não existe, que foi criado artificialmente por Ozymandias, uma mentira, mas um inimigo, um outro. E o mundo encontra paz. Né? O mundo de 2019 que vemos na série da HBO de Watchmen é um mundo que vive, que sobrevive, que existe. E ele faz isso ainda sob a estrutura da mentira, do sofrimento, do medo do outro. Tanto do outro em escala macro, no caso, o medo de um ataque alienígena, mas no micro também, o medo de alguma pessoa na sua frente simplesmente te machucar, seja fisicamente te machucar ou emocionalmente te machucar. For 7 years I tried to convince you that I wasn't going to run off with your clothes and leave you naked all by yourself. O mundo do século 21 de Watchmen, o mundo que Ozymandias e os justiceiros mascarados moldaram, não é um mundo que vive, é um mundo que apenas sobrevive. Todo mundo ali tá constantemente alerta. Todo mundo ali tá constantemente mentindo. Todo mundo ali é obcecado com segurança. Os policiais usam máscaras. Isso, por si só, evidencia o medo constante que essa sociedade vive. Como Laurie Blake diz: People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. E se uma instituição inteira usa máscaras, quer dizer que realmente tem algo muito quebrado com a cultura que foi construída no mundo de Watchmen. Mas essa cultura, todo esse medo, não é culpa direto de Adrian Veidt, o Ozymandias. Ele é filho de algo que se iniciou lá atrás. Essa cultura, que hoje gerou um 2019 quebrado em Watchmen, começou lá na época dos Minutemen. A cultura dos mascarados é que gerou essa sociedade do medo do outro que vemos nesse 2019 ficcional. Eu vou explicar. O quadrinho de Watchmen foi genial quando foi lançado nos anos 80. O seu principal signo representa muito bem o que ele é, o Smile com uma gota de sangue. Quando você olha para isso aqui, sem o sangue, o que você pensa? O Smile é um signo universal simples, que desperta um sentimento cômico, jocoso, sem malícia, sem duplas camadas. É um símbolo que é o que é, sem nuances. E ele simboliza como os super-heróis eram retratados na época que saiu a HQ do Watchmen, lá nos anos 80. Heróis cômicos, jocosos, sem malícia, que ajudavam as pessoas e no fim do dia tá tudo bem. Todo mundo sorrindo porque nossos heróis salvaram o dia. Até Watchmen, os heróis eram isso, símbolos da esperança. Heróis mascarados e com identidades secretas trazem paz e amor para uma sociedade quebrada e perigosa. Ainda não tinha saído Batman Begins, que popularizou os super-heróis crus e violentos. Watchmen de Alan Moore e Dave Gibbons foi o primeiro a fazer isso de uma forma tão icônica e tão incrível. Rorschach é o Batman, mas diferente do Batman, de dia ele não é um playboy milionário, ele é um morador de rua mentalmente perturbado. Porque é isso que alguém que se veste assim e sai na rua batendo na galera é. Profundamente perturbado e com sérios ferimentos emocionais que precisam ser resolvidos. E se mascarar, sair lutando pelo que ele julga ser justiça, não é a solução, na verdade é a pior coisa que ele poderia fazer. Alan Moore diz com Rorschach que o Batman não faz sentido. Não faz sentido existir um Bruce Wayne com vida social e funcional de dia e que à noite faz algo assim. Não faz sentido existir de verdade um Batman agindo como o Batman age. Dr. Manhattan é o Superman, mas diferente do Superman, ele, por ser tão poderoso, tão mais perto do que seria o divino para os seres humanos, ele começa a se sentir distante deles, emocionalmente distante deles. Ele começa a não ter mais empatia pelos humanos. Watchmen coloca que talvez não faça sentido os heróis da humanidade serem superpoderosos, pois uma vez que eles são, eles param de se importar. Don't you see the futility of asking me to save a world that I no longer have any stake in? Dr. Manhattan é Alan Moore dizendo que o Superman não faz sentido. Não faz sentido existir de verdade um Superman
agindo como o Superman age. A HQ de Watchmen colocou uma gota de sangue no Smiley que nós acreditávamos que eram os nossos super-heróis. E o episódio 6 da série de Watchmen foi incrível, pois ele nos mostra como começou essa cultura de mascarados que definiu o futuro da sociedade de Watchmen. O episódio nos conta a história do primeiro herói mascarado, o Justiça Encapuzada. O viés racial explorado nessa série não cabe a mim e eu sequer saberia adentrar mais a fundo sobre ele. Eu vou colocar na descrição pessoas que podem explicar isso muito melhor. Mas o que eu posso explorar é como a história de Will Reeves é a história de um homem profundamente ferido emocionalmente. Na verdade, ferido provavelmente da pior forma que alguém poderia ser ferido emocionalmente. Sua família, sua town, seu grupo inteiro foi dizimado pela Ku Klux Klan, a clã que enxerga no outro o inimigo, apenas se baseando em sua cor de pele. Depois disso, Will cresce cheio de raiva, cheio de vontade de botar tudo isso pra fora. E como lá nos anos 30, 40, a masculinidade não permitia que homens pudessem externalizar suas dores emocionais de outras formas que não através da violência, ele primeiro se torna um policial. Sua parceira June contesta. They gave you a gun and a stick. That's what I'm worried about. What you gonna do with it? Because you are an angry man, William Reeves. E ele depois se torna um justiceiro mascarado. Ele se esconde, pois ele é um homem negro e um homem negro não poderia ser um herói, não é mesmo? Afinal, a sociedade dos anos 30, 40 é uma sociedade profundamente racista e, como eu falei no início do vídeo, bacteriológica. O inimigo é o outro, quem não se encaixa naquele grupo que é hegemônico, no caso, homens brancos, heterossexuais, cisgênero, são diferentes, são inimigos, ou são menores, têm menos valor. Então, ele bota o capuz e salva pessoas. E extravasa sua raiva, seu ódio totalmente justificado que foi plantado ali por outras pessoas. Ele espalha ódio e inspira outras pessoas. Justiça Encapuzada inicia uma cultura de justiceiros mascarados, que só cresce e influencia tudo na sociedade de Watchmen. Dentro dos quadrinhos de Watchmen, os quadrinhos de super-herói, como esse aqui, do Superman, acabam não fazendo sucesso. Afinal, os super-heróis existem na vida real. O que faz sucesso são os quadrinhos de pirata. Existir super-heróis nos Estados Unidos influencia em tudo na vida daquelas pessoas. Eles ganharam a guerra do Vietnã por causa disso. Nixon continuou o presidente dos Estados Unidos por muito tempo por causa disso. O universo ficcional de Watchmen diz pra gente que existir seres mascarados que se fazem de justiceiros não levam a sociedade ao que os filmes da Marvel, da DC, etc., nos levam a acreditar que leva. Existir seres superpoderosos e pessoas mascaradas, na verdade, nos leva a uma sociedade que se sustenta através do medo do outro. I know who you are. Don't wear no goddamn mask. Ensina pra gente que nos escondermos atrás de máscaras, de muros, de mentiras, é o que nos permitirá continuar vivos, permitirá que a raça humana se perpetue. É o medo do outro que vai nos salvar da destruição. Certo, Ozymandias? Por essas pessoas terem crescido em uma sociedade em que existem justiceiros mascarados, cria-se no inconsciente coletivo uma forma de educar os filhos, de conscientizar as massas através da mídia, cria-se políticas públicas, cria-se uma pedagogia, uma cultura, uma sociedade baseada em enfrentar aquilo que nos ameaça através do medo. E não através da compaixão ou da empatia, como o Superman ou o Capitão América nos levam a acreditar. E agora, em 2019, essa é a sociedade que existiria se tivéssemos crescido em um mundo em que é normal uma pessoa se vestir de morcego ou de coruja para nos salvar. He was a baby, then he was a child, then he was an adult, then he died. Now he's nowhere. Não seria romântico ou fácil ou simplesmente divertido. Seria traumatizante, seria assustador.
seria paranoico. E o Watchmen da HBO tá a cada episódio melhor, pois nos mostra como seria o nosso mundo se a gente ainda vivesse somente através do medo. Se não existisse um movimento em prol da compaixão, do amor, do carinho, a gente não escutaria a pessoas como Martin Luther King, que fala o seguinte: quando eu falo de amor, eu não tô falando de uma resposta fraca ou sentimental, eu tô falando daquela força que todas as grandes religiões enxergam como um princípio supremo para a vida. O amor é, de alguma forma, a chave que destrava a porta que nos levará à realidade suprema. A gente não ouviria ou levaria em consideração algo assim. Em um mundo cuja cultura é impulsionada por indivíduos mascarados que são idolatrados e iconizados pelas pessoas e pela mídia de massa, a gente apenas escutaria mensagens de medo. Mensagens de que devemos nos proteger atrás de muros, pois só assim sobreviveremos. Mensagens de que devemos atirar no bandido, porque bandido bom é bandido morto. Mensagens de que devemos olhar pro outro e desconfiar dele, pois ele pode te machucar. Mensagens que dizem apenas para confiar em pessoas parecidas com você. E essa cultura, lá nos anos 40, gerou novos heróis, como o Rorschach, Coruja, Ozymandias, nos anos 80. Heróis que cresceram com essas mensagens bombardeadas neles desde a sua infância. Ozymandias, um homem mascarado que arquiteta um plano cuja semente que germinou tudo foi a educação e pedagogia que lhe foi ensinada desde criança, de que fazer as pessoas terem medo é o melhor jeito de protegê-las. E esse é o mundo de 2019 que ele criou. E esse é o mundo ficcional de Watchmen que nós aqui do mundo real conseguimos enxergar muitos comportamentos e discursos similares em nosso mundo. E por isso a série de Watchmen nos faz pensar, ao menos me faz pensar, como devemos olhar pro outro, olhar pro diferente e abaixar os nossos muros, tirar as nossas máscaras e sorrir pra ele, sorrir pro outro, abraçar o outro, beijar o outro e, como Martin Luther King diz, amar o outro. E você, tá assistindo a série de Watchmen? Eu tô gostando muito. Escreve aqui pra mim o que você tá mais gostando na série e teorias que você tem pros próximos episódios. Você quer que eu faça mais vídeos da série? Escreve que eu quero saber. Você pode clicar aqui para se inspirar no espírito brilhante de Miles Morales em Aranhaverso e aqui para 5 razões do porquê Moana é melhor que Rei Leão. Eu faço conteúdo aqui no YouTube, se inscreva, mas também faço no Instagram e Twitter, me segue por lá também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo Wan e até a próxima.